Faça uma boa tarde! E aí, tudo bem com você? Lembra quando eu estava falando esses dias atrás sobre exercícios físicos, qualidade de vida, falava sobre o sono, que eu estava preparando uma outra parte, né? Nós vimos uma primeira parte sobre o sono, sobre as fases do sono, os horários que a gente tem que estar dormindo, os horários que a gente deve comer antes de dormir ou não comer, né? E também falava as funções do nosso sono. E hoje eu vou falar um pouquinho, continuando o nosso assunto, eu quero falar um pouquinho mais sobre o que acontece quando eu privo, né, o meu sono, ou seja, quando o meu sono é um sono de má qualidade. Mas antes disso, nós vamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui reunidos mais uma vez, né, para falar um pouquinho desse conhecimento maravilhoso que a gente vai ter um pouco mais de saúde, qualidade de vida, que é isso que Deus nos quer. Ele quer vida em abundância para nós, para todos nós. E assim, em forma de agradecimento a Deus por nós estarmos aqui, podendo ouvir essa mensagem, você que ligou, né, o seu celular agora, que entrou nesse vídeo, essa mensagem é para você. E essa mensagem é para você prestar bastante atenção, é para você interiorizar. Não fuja dessa mensagem, não fuja desse vídeo, assista até o final, vou tentar fazer ele o mais breve possível, parcelar ele de mais uma vez, se caso ele ficar muito extenso, se for ficar muito extenso, para que você possa ouvir. Não fuja quando aparecer alguma coisa interessante, mas também cuidado com o que você escolhe para ver. Lógico, né? Nós temos que fazer escolhas, saber fazer escolhas e tomar cuidado com as coisas que a gente vai vendo na internet que faz a gente perder tempo, né? Então, nosso tempo, ele é precioso demais, mas a gente tem que buscar as coisas que são boas, as coisas que nos levam a ter uma vida melhor e agradecer a Deus constantemente por tudo de bom que Ele nos dá, por tudo de bom que Ele nos oferece, desde alguém falando alguma coisa boa que é pra gente ouvir, que é pra gente interiorizar, que é pra gente fazer na nossa vida. E eu queria dizer para vocês duas passagens da Bíblia que vai estar numa forma assim da gente estar agradecendo a Deus por esse momento e estar também fazendo com que isso que nós vamos falar aqui eu possa estar vivendo na minha vida, estar praticando na minha vida, de fato. Uma das passagens que eu quero falar é uma de Gênesis, que fala sobre a promessa para Abraão, e quero falar uma que é de Lucas, que é uma promessa de Jesus sendo cumprida. Então, duas promessas, né? Através de Abraão, que é o nosso pai da fé, vem toda uma descendência de qual geraria Jesus, que seria o nosso libertador, o nosso salvador, que é o que aconteceu, né? Mas, para isso acontecer, teve que ter pessoas que acreditassem nessa mensagem. Teve que ter pessoas que vivessem essa mensagem, que colocassem em prática essa mensagem. Não só ficasse ouvindo e assistindo na plateia. Não, teve gente que teve que pôr a mão na massa, teve gente que teve que fazer e teve que obedecer a uma promessa que Deus fazia. Então teve que obedecer a um Deus maravilhoso, mesmo eles não sabendo, né? Abraão, por exemplo, ele não sabia para onde ele iria, mas Deus fez uma promessa para ele e ele deixa tudo. Deus chegou para ele e disse: largue a sua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. E nem falou a terra que iria. E é mais interessante ainda que ele era de idade, né? A mulher dele também era de idade, a Sara. E Deus falou para ele que dele sairia uma descendência. Veja, uma pessoa quando está idosa, com todas as dificuldades, que a gente sabe que uma pessoa idosa, ele não pode gerar mais filho. A mulher com idosa já não pode gerar mais filho, né? Cientificamente falando, uma mulher, ela não pode gerar um filho de uma certa idade. Mas Abraão, ele confia no Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, e ele segue obediente àquilo que o Senhor tinha anunciado. E para falar dessa promessa, está em Gênesis 18, de 1 a 15, mais assim precisamente. Mas se você quiser ler toda a história, vá lá ler Gênesis desde o começo, que vocês vão ver que história linda que é que Gênesis traz para nós, né?
sobre a criação e sobre a descendência que viria Jesus Cristo, a promessa que foi feita. Então, no capítulo 18, de 1 a 15, a gente vai ver que quando Abraão ele estava debaixo de uma árvore, né? Estava debaixo de um carvalho e fazia muito calor, ele estava lá debaixo e Javé fala com ele. Javé apareceu junto com ele enquanto ele estava sentado na tenda. E aí, quando ele levanta os olhos, ele vê na sua frente 3 homens. E ao vê-los, ele corre na entrada da tenda, ao encontro deles, e se prostra por terra. E aí, ele diz assim: Senhor, se alcancei seu favor, não passe junto ao seu servo sem fazer uma parada. E aí ele manda lavar os pés com água, naquela época lá. Lavar os pés era para refrescar, né, da caminhada, do calor, do deserto. Então era um símbolo de acolhimento, um símbolo de que você estava acolhendo essa pessoa, dando água para lavar os pés. E aí ele estava debaixo da árvore, né? Então ele sentou as pessoas debaixo da árvore, pediu para que eles repousassem e com isso já saiu correndo, já mandou a Sara fazer um pão, já catou lá um bezerrinho, né? E manda um vitelo, ele fala aqui, né? Um vitelo novo, e manda os empregados dele preparar para servir os 3 mensageiros que vinham anunciar 2 coisas. E uma delas era que Sara iria ter um filho. Então, depois do versículo, isso que eu estou lendo é o versículo 8, agora o versículo de 1 a 15, né? Então, é no versículo de 1 a 8. E no versículo 9, eles perguntam para Abraão: onde está Sara, sua mulher? E aí Abraão responde: está na tenda. Daí eles disse: no próximo ano eu voltarei, e então Sara já terá um filho. A Sara até estava na entrada da tenda, assim, né, de pé de ouvido para escutar, porque a mulher não podia estar junto, mas ela ficava ali no pé de ouvido para escutar, e ela deu risada, né? Qualquer um daria risada. Veja, Sara já era de idade, devia lá ter seus quase, né, sei lá, 100 anos. Abraão tinha 100, né? Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Então, provavelmente, Sara devia ser um pouco mais nova que ele, talvez. Mas já fala na Bíblia que ela não tinha mais regras, ou seja, ela não era uma mulher fértil mais. Ela já era uma mulher que estava na menopausa, ou seja, não podia ter mais filhos, segundo a ciência, né? Então, e ela riu, ela deu risada. E aí ela riu por dentro, né, pensando: agora que estou velha, vou provar o prazer de ter um marido tão velho. E aí, então, eles dizem assim: por acaso existe alguma coisa impossível para Javé? E porque Sara riu, no versículo 13 fala: Javé, porém, disse a Abraão: porque sua mulher riu, dizendo: será que vou dar à luz agora que sou velha? Por acaso existe alguma coisa impossível para Javé? Nesse mesmo tempo, no próximo ano, eu voltarei a você, e Sara já terá um filho. E aí Sara estava atrás, né, lá escutando, ela negou que ela não tinha rido, que ela não riu. Mas ele tornou a dizer: não negue, você riu. E aí vem então Isaac, que significa risada, né? O nome de Isaac significa risada, a promessa de Deus. Mas veja, apesar de tudo isso, teve lá os seus percalços, mas Abraão não deixou de acreditar. Abraão acreditou. E quando Isaac nasceu, Abraão também foi sempre obediente. Deus manda ele sacrificar Isaac, ele vai sacrificar Isaac. E aí Deus fala: não, você foi obediente realmente. Não é o seu filho que eu vou sacrificar, mas vai ser o meu filho, que vai ser Jesus. Mas Jesus viria da descendência de Isaac. O que eu quero dizer aí? A obediência e o acreditar e o fazer a sua parte. Os anjos ali vieram, as pessoas que estavam ali, as 3 pessoas que Abraão viu, serviu a eles, deu de comer a eles, disse que ele teria um filho. Então ele acreditou. Sara, mesmo rindo, ela também acredita. E ela pode dar à luz e dá à luz a um filho. Então veja. Agora outra parte que eu queria que vocês entendessem. Em Lucas 2, de 8 a 18. Lucas 2, de 8 a 18. Também veio, naqueles tempos,
havia pastores, né, que passavam as noites no campo. Por quê? Os pastores passavam a noite no campo porque eles tomavam conta do rebanho. Porque se eles não tomassem conta do rebanho, os rebanhos iam longe. Daí a prova, né? É só um detalhezinho aqui que eu lembrei agora. Daí a prova que Jesus não nasceu em dezembro. Porque em dezembro, em Israel, é inverno. Não é verão como aqui. Para nós é verão. Mas em dezembro, o inverno, em Israel é inverno. E quando é inverno, os pastores não saem com as cabras para pastorear, porque o frio é muito intenso. Se mataria todas as cabras e ele também morreria de frio no deserto. À noite é muito frio. Se é inverno, já de dia é frio, imagina a noite, que já é frio, né? No verão é frio de noite e é calor demais de dia e é frio demais à noite. Agora você imagina no inverno, que é frio de dia e de noite. Então, prova disso é que Jesus não nasceu em dezembro. Mas não tem problema. O importante é que a gente cultive esse nascimento de Jesus, e é muito belo, é muito lindo, é maravilhoso a gente homenagear aquele que veio para nos dar a vida. Não importa o dia, não importa o ano. Por isso que todo dia, todo ano, todo dia, todo mês é dia do Senhor. A gente tem que louvar e agradecer cada dia que a gente nasce. Lembra que eu estou sempre falando aqui, cada dia que a gente nasce. Então esses pastores estavam pastoreando. E aí então um anjo apareceu para eles e disse, né? O anjo os envolveu, né? E fala, a glória do Senhor os envolveu em luz. E eles ficaram com muito medo. Mas os anjos disseram aos pastores, não tenham medo, eu anuncio a vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão recém-nascidos, envoltos em faixas e deitados numa manjedoura. De repente juntou-se a eles, né, um canto de multidão de anjos, cantavam glória. E aí no versículo 15 fala assim, quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores combinaram entre si, vamos a Belém ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou? Então eles foram às pressas, ou seja, eles foram assim que eles receberam a notícia, eles foram. A atitude deles irem, a atitude de Abraão em acreditar, a atitude dos pastores em acreditar no anúncio de que estaria vendo aquele que chegaria, né, para aquele que ele fala aqui, né, que nasceu para vocês hoje um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Se esses pastores não tivessem acreditado, eles não teriam conhecido Jesus. Eles não teriam ido até Jesus. E o que eu quero dizer aqui? Eles vão às pressas e encontram Maria e José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Tendo-os vistos, contaram o que o anjo lhe anunciara sobre o menino. Eles contaram para Maria e José o que eles receberam, por isso que eles estavam ali. E quando eles saíram dali, e todos os que ouviam os pastores ficavam maravilhados com aquilo que contavam. Veja, eles ouviram, deixa eu deixar aqui por causa do barulho, tentar diminuir o barulho, ó, lá de fora. Eles não hesitaram em ir até aonde estava o menino em Belém. Se eles simplesmente tivessem ouvido, por que eu estou dizendo isso? Porque se você realmente quer ouvir a palavra, se você realmente quer conhecer mais e quer viver essa palavra e quer viver aquilo que esse vídeo, por exemplo, está trazendo para você hoje, então você vai ouvir, você vai prestar atenção, você vai praticar e você vai ainda anunciar às outras pessoas. Por quê? Porque coisas boas. Não negue, não deixe de fazer aquilo que é bom para você, aquilo que é saudável para você, aquilo que vai trazer vida para você. Veja a oportunidade que esses pastores teriam perdido se eles não acreditassem no anjo que estava trazendo essa mensagem para eles. Ou aquela pessoa, né, que trouxe essa mensagem. Veja, eles deixariam de conhecer o Salvador do mundo. Eles deixariam de conhecer, porque Jesus ali, ó, acabado de nascer, já estava fazendo e operando milagres na vida desses pastores.
Olha que lindo, que maravilhoso. Porque eles foram um instrumento para que Jesus fosse anunciado. Chegou para nós hoje o menino, o Salvador. Chegou para nós, aquele que vai nos trazer a liberdade, aquele que vai nos trazer a vida. Talvez esses pastores fossem muito velhos, né? E talvez no futuro eles não conseguiram ver Jesus quando Jesus estava começando sua vida pública com 30 e poucos anos. Se esses pastores tivessem, por exemplo, lá seus 60 anos, quando eles receberam essa mensagem do anjo, provavelmente quando Jesus estivesse com 30 anos, quando Jesus começou a sua vida pública, eles estavam o quê? Talvez já falecidos. E a única oportunidade que eles tiveram de conhecer Jesus foi quando Jesus nasceu. Várias pessoas, né, quando Jesus é apresentado ao templo com 8 dias, ele é apresentado ao templo e aí tem um senhorzinho lá na porta do templo e uma senhora, né, acho que é a Ana, e não lembro o nome dele agora, mas ele estava na porta e ele disse assim: Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque eu vi a salvação do mundo chegando. Olha que coisa mais linda, Jesus com 8 dias, já se revelando, o Filho de Deus, o Salvador, o Libertador para nossas vidas. Olha que lindo, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente tem que acreditar e que a gente tem que fazer a nossa parte. Porque se a gente não fizer a nossa parte, Deus faz um milagre na nossa vida todos os dias. Ele dá uma nova chance para nós todos os dias. Ele dá uma nova vida para nós todos os dias. Porque a cada dia que eu amanheço é uma nova vida que eu tenho. É um novo dia, porque é só hoje que conta, é só hoje que basta. E o que eu estou fazendo dessa vida que Deus me deu? O que eu estou fazendo dessa vida maravilhosa que Deus me deu? Eu estou vivendo para reclamar? Eu estou vivendo só para sofrer? Deus não quer o sofrimento, Deus não quer a morte dos seus filhos, né? Em todos os sentidos. Deus não quer a morte eterna, porque Ele veio trazer Jesus, que trouxe a salvação. E Deus não quer a morte material, né? A morte da sua carne, do seu físico, porque Ele quer que você tenha vida e vida em abundância aqui na terra também. Mas para isso você precisa buscar, você precisa acreditar que Ele já te deu tudo que você precisa e está aí dentro de você aquilo que você precisa para que você tenha uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, uma vida mais alegre. Aí vai depender das suas escolhas, das suas decisões. Se eu não tomo decisões na minha vida, eu não terei uma vida melhor, eu não terei uma vida saudável. Eu vou viver reclamando o tempo todo, vivendo do passado, vivendo estressado porque eu vivo do passado, ou vivendo ansioso porque eu não sei o que vai ser do amanhã. O amanhã não existe, é hoje, é agora que basta. É agora que você tem que viver, é agora que você tem que fazer. E quanto melhor você faz o agora, amanhã vai ser muito melhor. Porque você está fazendo hoje o melhor na sua vida e é só hoje que basta. Olha os lírios do campo, como Jesus dizia, né? Nem Salomão, com a sua sabedoria, com toda a sua riqueza, ele se vestiu mais lindo do que os lírios do campo. Que não fazem nada. Que só espera a chuva vir, o sol vir e a terra vir, para que eles possam ficar lindo e bonito. Quanto mais os filhos de Deus, que Deus os fez, a sua imagem e semelhança, dando tudo que nós precisamos está dentro de nós. Mas nós precisamos buscar, sem rancor, sem ódio, sem mágoas, mas com gratidão, com amor, com perdão. É isso que nos vai fazer cada vez mais termos mais vida e vida em abundância que Jesus veio pregar para nós. Então eu ia começar já a falar sobre o sono, mas eu vou parar aqui e aí você vai assistir o segundo vídeo, ou seja, a terceira parte, que eu não consegui falar do sono. E eu vou terminar aqui, mas eu vou continuar falando sobre o que acontece quando eu privo o meu sono, um sono de má qualidade. Se Deus nos deu o sono, né? Ele deu o dia pra gente trabalhar, pra gente viver, pra gente fazer o que tem que ser feito. E a noite pra gente repousar. E esse repouso é pra quê? Nós já vimos bastante coisa sobre a importância desse repouso. E agora eu vou falar um pouco também, quando esse repouso não é suficiente, o que acontece comigo e o que causa em mim. Mas são as minhas decisões que faz com que eu tenha ou não um sono de boa qualidade. Tá bom? Beijo no seu coração, até mais, eu vou fazer o segundo vídeo.